Olá, Olá, vamos a mais um vídeo aqui, mais um tema polêmico. polêmico. Olha, pode parecer muita ousadia da nossa parte, muita pretensão, né? A gente abordar temas assim tão elevados, tão cruciais, né? E que geralmente são abordados por grandes autoridades, né? Da espiritualidade ou do esoterismo, né? Mas como a gente já falou, no vídeo anterior, né, até se você não assistiu, eu recomendo que você assista, né, o Como Surge um Avatar. Olha, não acredita na gente não, a gente só está compartilhando, né, as nossas reflexões aqui, como a gente vê, É o né. que vem pra gente. O ideal é você nem aceitar e nem refutar. Pensa, pensa, É, só isso. todo canal de comunicação é para uma reflexão. Não é para você acreditar 100% ou não. Não. Reflita você com a sua mente, com seus parâmetros. Né? Então, olha, nós vamos tratar um tema aqui que ele está no centro, né? Ou é uma das principais crenças do catolicismo, mas não se restringe apenas ao catolicismo, né? É. Isso se irradiou para todas as religiões cristãs e também dentro do próprio esoterismo. Sim, e as Dentro do não próprio cristãs esoterismo. também, porque todos falam que vai vir, né? Um Cristo aí, não sei, cada um fala um Avatar, um Messias, cada um fala um nome, mas tudo bem, todos falam da vinda. O próprio judaísmo, que não reconheceu Jesus, né, também fala da vinda do Messias, né? Sim, as Da, religiões islâmicas também falam da vinda de um Messias, isso, todos falam. né? Então, essa é uma questão que a gente tem que ir abordando com cuidado. Acompanhe a gente o raciocínio, tá? Acompanhe. Vamos começar esse vídeo vendo algumas passagens bíblicas que falam, né? Porque a referência principal com relação à volta do Cristo, né, está muito na Bíblia, que é o livro mais lido, mais impresso na história da humanidade, né? Então vamos dar uma olhadinha. Assim, a gente vai ver algumas passagens, não todas, por quê? Porque, na verdade, elas acabam se repetindo, né? Muitas vezes um apóstolo escreve a mesma coisa com palavras diferentes do que o outro apóstolo escreveu. Então, não há necessidade da gente ficar Então, exaustivamente, no né? caso aqui, baseando pela Bíblia, que seria o livro mais lido, o que mais tem, assim, com a gente aqui, Brasil, né? É. Então, Então, vamos lá. Vamos começar aqui, olha. O que que acontece, tá vendo? Nós vemos aí em Mateus 24:3, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja bem, nós não vamos entrar nessa questão de fim do mundo, tá? Senão o vídeo, né? Vamos só focar nessa questão do retorno, né, do Cristo. E aí Jesus responde: Quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, né? Isso aí, olha, foi em João, né, também 14:3, na última ceia. Foi antes do Jesus ser preso, certo? Vamos lá, vamos continuando, né? Tem mais um trecho aí do Atos, tá? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, anjos, né? São interpretados como anjos, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir, né? Então, o que que acontece? São três trechos aí de antes e logo em seguida da crucifixação, né? Da crucificação ou crucifixação, como queira você aí, tá? O que que acontece, né? Tá falando explicitamente de Jesus. Isso é bem objetivo, acho que não tem dúvida com relação a isso. Porém, tá falando antes, né? Da crucificação ou crucifixação. Só que ele voltou. Todo mundo sabe da história que ele já voltou, né? Teve lá depois de 3 dias que ele
que foram procurar, né? Foi a Maria Madalena, Ressuscitar, né? foi a Maria Madalena e mais duas, né? E Jesus se apresentou para elas, depois se apresentou para os demais discípulos, né? Tanto que tem a passagem lá do Tomé, que pediu para afiar o dedo no buraco da mão dele para ver se ela era. Ele voltou. Então isso aí já está cumprido. Uhum. Isso já está cumprido. Certo? Certo? Então, vamos para uma outra visão, uma outras passagens que tem na Bíblia. Olha, então há muita alusão sobre o Filho do Homem, certo? O próprio Jesus, na Bíblia, ele se intitula muitas vezes o Filho do Homem. Ele se identifica como Filho do Homem, né? Então vamos lá. Isso aí é de Mateus, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, né? E em Lucas também a gente encontra, olha. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Observa que há praticamente uma repetição, né? Só que essa expressão, Filho do Homem, ele não está falando eu, né? O apóstolo não está falando Jesus. O que quer dizer filho do homem? Ó, observa que essa aqui é uma chave super importante, né? O filho do homem é aquele que nasceu do homem e da mulher, Encarnado. que encarnou, certo? Todos nós somos encarnados, eu, ela, você que está assistindo. Todos nós somos filhos de um homem. Sim, né? E filhos, inclusive ela é filho do homem também, porque é o genérico, né? Não tem nem gênero essa questão de filho do homem. Isso. Então aí observa que Jesus já faz uma distinção entre o seu aspecto espiritual e o seu aspecto físico. Tá? Percebeu? Ele faz essa distinção. Ele fala o filho do homem. Quando ele fala o filho do homem, parece que até uma terceira pessoa, né? Alguém que está longe. O filho do homem. Ó. Então, não necessariamente essas passagens dizem respeito à volta de Jesus. Vamos lá, uma terceira passagem bíblica aqui, ó. Em Hebreus, a gente encontra: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Observa, não falou Jesus, falou Cristo. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença? Então, né, o que acontece? Há uma confusão, a nosso ver, né? É um equívoco entre o avatar da era de Peixes e o avatar da era de Aquários. Uma confusão de interpretação bíblica, eu ouso dizer que até de autoridades, né? E talvez até dos apóstolos, que não compreenderam plenamente as palavras de Jesus, tá? Então, só reformulando, né? Jesus é o nome de uma personalidade encarnada, material, tangível, Físico, igual a nós, né? Já Cristo, né? Cristo é o Messias, Cristo é grego, Messias é hebraico, que quer dizer o quê? Condição de ungido, tá? Ungido, ok? Então, recapitulando, né? Jesus, humano aqui, de carne e osso. Filho do homem. Filho Filho do homem. E Cristo, aquele, como que fala? Ungido, aquele Aqui, espírito, ó, como é que fala? ser espiritual. Ser sagrado, espiritual, né? Que está sob aquele homem que chama Jesus. Né? Ungido, olha a ilustração aí, né? Nós temos na própria Bíblia que nós vimos, né, personagens que foram ungidas, né? Davi foi ungido, Saul antes de Davi foi ungido rei de Israel, né? Davi foi ungido rei de Israel. Salomão. Percebe? Então, assim, presta atenção. Português, né? A língua, né? Isso aqui é coisa de língua.
Cristo, em grego, é ungido. Messias, em hebraico, é ungido. Ok? Então, né, se a gente poderia assim, generalizar, falar que o rei Saul foi Cristo, ou Messias. Davi foi Cristo, ou Messias, porque eles foram Todos ungidos. foram ungidos. Né? Uhum. Geralmente, quando a gente usa esse termo, até no esoterismo, Cristo, a gente se refere ao avatar de uma era, né? Ao ungido. Olha aí, né? Como é a unção. Isso aí é uma cena que retrata uma realidade espiritual, tá certo? De unção, tá? Bom, vamos dar sequência, né? Jesus foi o avatar da era de peixes, todo mundo sabe disso, né? Assim como outras eras tiveram outros avatares. Sim, a própria Igreja Católica, o Papa, o chapéu do Papa, né? Ele representa um peixe, Sim. A né? própria Igreja Católica tem a representação de um peixe, sim. Sim, né? Quantos católicos não tem no carro, né? Um peixinho assim, ó, né? É como se fosse uma lemniscata, aquele símbolo do infinito, né? Na forma Peixe. esticada que parece um peixe, né? Jesus foi o avatar da era de peixe. Jesus, né? Avatarizou o Cristo da era de peixes, certo? E todas as eras tiveram os avatares. A gente está falando da era de peixes aqui. É, Por exemplo, na era de touro lá teve o Mitra, né? Então, aí vai estudando lá atrás. Senão fica longo aqui o vídeo também. A gente já fez um vídeo sobre isso, né? Os ex- avatares antigos. exatamente. Então, gente, só para a gente relembrar, você que não está com astrologia direto aí, né? O que significa peixes? Olha, o peixes, ele representa o misticismo, fé, indefinição, dependência, tá? Vou repetir para você gravar aí, tá? Peixes, dentre diversas outras regências, né? Peixes rege o misticismo, a fé, a indefinição das coisas, fica meio nublado, tudo é possível, Tudo é tudo e nada é a fé, mesma coisa, né? E uma certa dependência, tá? Mas só lembrando tá? que isso não é uma coisa ruim. Não, Para a época de não, peixes foi necessário a foi, existência disso. sim. Tudo está no seu devido lugar. Era de peixes foi necessário essa fé, essa coisa, isso, né? E agora, era de aquários, aí existe uma outra necessidade no mundo. Então, tudo vem de acordo com as suas eras, com a necessidade de cada era e de cada, vamos dizer assim, geração de era, né? Isso. Então, assim, que nem a Letícia falou, nós não estamos aqui denegrindo, desmerecendo, em hipótese alguma, né? Foram etapas necessárias e importantes. Se a gente é o que é hoje, é por causa de tudo que nós passamos, tudo que nós recebemos, tudo que nós evoluímos, graças, né, às mensagens, às vibrações de peixes, Uhum. né? Tá? Agora, o que é Aquários? Olha, Aquários rege o ocultismo, a ciência das leis cósmicas. Olha a diferença, né? Não é misticismo, não é fé, é ocultismo. É ciência, né? Aquários é a ciência das estrelas, da lógica e da independência. Olha a diferença enorme. Então Jesus, ele trouxe um código, ele veio reformular o código de Moisés, Uhum. certo? Ele trouxe um novo evangelho, um novo testamento. Que foi super necessário, amar uns aos outros, aquelas coisas todas. Gente, se não tivesse isso, mas o mundo já tá meio complicado. Imagina se tivesse isso. Então, foi necessário. E é interessante, você citou essa passagem aí, né, amar uns aos outros, que é muito diferente da lei de Moisés. Moisés é dente por dente, olho por olho, meu amigo. Não tem essa não, né? Então, Jesus veio trazer uma boa nova, né? E assim como Jesus trouxe uma boa nova, né? O avatar da Era de Aquários também vai trazer uma boa nova, Sim. tá? Aqui é importante você perceber, né? Que existe assim um equívoco. Muitas vezes as pessoas não pensam.
e ficam repetindo. Você quer ver uma coisa que repete muito? A imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Ah, será que essa imagem que a gente vê nas igrejas, Loirinho, do olho azul, branquinho e tal. essa Será era a que isso imagem de não Jesus? foi uma construção europeia, gente? Como tudo que vem para cá, gente, existe uma era que tudo, uma era, vamos dizer assim, uma década, não sei, um século, que tudo que vinha da Europa para cá era legal. Então eu vejo, inclusive até na arte da dança, os egípcios, por exemplo, né, colocavam as egípcias como loira do olho azul. Entendeu? Colocavam. Então, assim, Jesus também teve esse lance de, né, de como que é? Europeizar, é assim que se fala? Europeizar, não sei se diz A a palavra. imagem de Jesus. A imagem de Jesus e de todas as outras coisas, entende? Então, era naquela época, assim, era a moda de colocar tudo que era o indiano, por exemplo, não, passava a ser no estilo lá da igreja, no estilo das pessoas europeias e tal. E aí, pra gente, veio depois, né? Que a coisa veio lá do Ocidente, veio vindo, tananã, Europa, e aí chegou aqui pra gente, né? Portugal, Brasil. Então, quando chegou pra gente, já chegou modificado a figura, entende? E o que acontece? Lá naquela região, as pessoas não eram claras, eram morenas, né? Olha, Tinha negros e morenos, o olho azul, se ele fosse uma raça ariana, ariana original, não tô falando nada de Segunda Guerra, tá, gente? Original da raça ariana, eles tinham os olhos azuis, mas eles eram morenos. tá? E para você, os arianos, qual era o centro dos arianos na história? Os arianos é pra lá, pra Índia, pra aquele lado de. O Iraque, lá, não é? Ah, tá. É, o Iraque ali. Irã, Iraque, ali, Né? que é dos sumérios ali, né? Somália, aquela coisa lá, né? Que você pesquisou isso. Os Os arianos verdadeiros arianos, não são os europeus, não, são do gente. Iraque ali, que eram os antigos sumérios, aquela coisa ali, aquilo ali que é E uma raça assim, ariana. pesquisas recentes, científicas, né, já conseguem fazer o retrato de Jesus, eu acho que usando A IA, a né? inteligência artificial, usando é, amostras, talvez lá do Santo Sudário, né? Sei você pode procurar na internet, você vai encontrar a imagem de Jesus moreno. Então, perceba uma coisa, né? Há quantos séculos não é divulgado a imagem de Jesus loiro e de olho azul? Hum? Quantos séculos não falam que é Jesus que vai voltar? E eu acredito que quem acredita nisso, né, que essa coisa do copia e cola, ele vai falando e vai repetindo, e não pensa, não questiona, não busca, né? A pessoa, se Jesus, se o Cristo da Era de Aquários não aparecer com a cara de Jesus, loiro de olho azul, não vai Ninguém vai aceitar. acreditar, eles não vão Não vai aceitar aceitar. um Jesus, sei lá, moreno, ou um Jesus indiano, um que seja brasileiro, né? Mas não vão aceitar, porque precisa daquela carinha toda. Vão Gente, querer matar ele. e de novo, né? Então, assim, sabe, aquela coisa ali, o Avatar tem que ter a cara do Avatar antigo. Então, vamos pensar que na Era de Peixes, então o Avatar original tinha que ser o Avatar com a cara da Era de Ares. Não tem lógica. Pois é, vamos falar só um pouquinho aqui para frente. Vamos só retomar aqui só essa questão do Aquários, né? Qual a característica do Aquários, gente? Olha, o Aquários, então, tem a ver com a ciência das estrelas, né? Com a lógica e traz a independência. Observa, a mensagem é totalmente diferente. Da mesma forma, por exemplo, Jesus trouxe a ideia do Deus transcendente, né? Deus, né? Agora, o Aquários é o Deus imanente, que está dentro da gente, de cada um de nós. Como nós falamos no vídeo sobre, né, como surge um avatar. O avatar vai surgir dentro de você, dentro de mim, dentro dela, Todos nós temos energia crística do Pai, não é isso? certo? Então, olha, né? Jesus em Aquários, olha, é uma confusão pisciana. É um olhar do passado sobre algo do futuro. Uhum. Você está olhando com uma lente lá de trás da era de peixes, né? Querendo ver o futuro. Você não vai encontrar, você não vai Como se achar você isso. estivesse, sei lá, na era medieval e hoje falando de informática, de cibernética. Não ia entender.
Celular. Mas é magia negra naquela época, gente. É um absurdo. Então, o que acontece, né? A época de peixes, a característica do peixe, gente, tudo é possível, tudo é fácil, tudo é grátis, Basta sabe? ter fé. Basta ter fé, basta acreditar, aceitar Jesus. Pronto, está resolvido. Você não tem que fazer esforço nenhum, sabe? Essa é a interpretação, inclusive, que deram para Messias. Jesus não falou isso não, mas foi a interpretação que deram para ele. Que ele resolveu pecar todo mundo. Você não tem que se preocupar mais não com o seu pecado, né? Porque ele livrou você do pecado, né? Mas você pode continuar fazendo. Mas Jesus não fala isso, não, tá? Já Aquários é diferente. Olha, Aquários, tudo tem um preço e exige mérito. Exige mérito, tá? Então, né? Agora, o que a Letícia falou agora há pouco, por exemplo, se você acredita que é Jesus que vai voltar, beleza, tá? Como a Letícia disse antes, houveram outros avatares lá na história da humanidade, né? Rama e tal. Jesus, Buda, Maomé. por acaso, Jesus era Moisés? Chamaram Jesus de Moisés? Esperava a vinda de Moisés? Talvez os judeus esperaram, tanto que veio e os judeus não reconheceram. Pois é, eles me esperavam e não reconheceram. Você vai incorrer no mesmo erro dos judeus lá atrás, que não reconheceram o Cristo, E mataram, né? né? Jesus era, por acaso, Akenaton? Não, Jesus era Jesus, Buda era Buda. Maomé, sabe? Maomé. Moisés, Moisés. Eram encarnados diferentes, gente. Então, cada era tem uma mensagem diferente, gente, Cada sabe? era sua mensagem de acordo com o seu tempo. Uma vibração diferente. Olha, existem 7 raios da criação. 7 raios, que estão representados simbolicamente na ciência estelar, né? Estão representados nos 7 planetas esotéricos. Se existem 7 raios, 7 vibrações, 7 cores, por que tem que ser sempre o mesmo rosto, ainda criado pelo ser humano, que vem? Veja bem, né? Peixes é regido por Júpiter. Aquários é regido por Saturno. Jesus, ele tinha a vibração dele, ele pertencia e pertence a um raio. Não estamos desmerecendo em hipótese nenhuma, tá? Mas Aquário é regido por Saturno, é outro raio da criação. Outro raio, como que pode ser um Messias ou um Cristo de uma era vir na outra de raios diferentes? Não é lógico, né? Por que então Jesus voltaria em Aquários? Por quê? Faz sentido, né? Olha aí, ó, né? Tá aí, olha, peixes, o símbolo de peixes, embaixo tá o símbolo de Júpiter, ok? Júpiter rege peixes. Do outro lado está Aquários, olha aquelas ondinhas ali, tá escrito embaixo Aquários, né? Que é regido por Saturno, né? Então, veja bem, entre Júpiter e Saturno, aí, ó, no gráfico, você vê que nós temos Mercúrio, né? É o comunicador com todos os dois mundos, né? Exatamente. O Mercúrio, ele é o facilitador, ou ponte, ou pontífice, né? O Mercúrio, ele liga na mitologia. O mensageiro. O Mercúrio é o mensageiro, aquele que vai tanto no Olimpo quanto no Hades. Ele vai no ar, é o único que consegue entrar em todos os lugares, porque ele é o mensageiro, então deixam ele entrar. Entende? Onde ninguém entra, ele consegue porque ele é o mensageiro. E o Mercúrio, ele é duplo. Mercúrio, então, tem um pouco de Júpiter e tem um pouco de Saturno em si. Por isso que ele é aceito. Né? Então, você vê embaixo aí, em roxinho, né? O J do Júpiter, o S de Saturno e o H de Hermes, né? Que é a versão grega, qual o nome? Que são a mesma... Hermes é grega, o Mercúrio é o romano. Romano, então, né? Então, você tem aí JHS, né? Acontece,
né? Ixi. Acontece que JHS já esteve entre nós e deixou a sua mensagem, Foi um avatar deixou o seu legado. e você não sabia dessa? Teve um avatar que veio e ninguém falou nada. Como assim? Porque vocês, ou não vou falar vocês, não é você, é a maioria, estava esperando o rosto de Jesus. Lindo, né? Pois é. E agora, hein? E agora? Ele veio, mas eu não fiquei sabendo. Só procurar aí na internet, JHS, né? Você vai encontrar eubiose. Feitos que ele fez. Vai encontrar Uma eubiose. obra, um trabalho maravilhoso, deixou coisas para nós e deixou estudos, deixou muita coisa, não tem nem como falar, deixou muita coisa aí para a espiritualidade. Então, uma grande obra aí. E a maioria das pessoas continua esperando Jesus. Só que ele já foi, tá, gente? Não é vivo, não, ele já foi. Veio, foi e ninguém ficou sabendo, Quer né? dizer, pouca gente Pouca gente, claro. teve tanta. Mas assim, pouca, mas Tem bastante tem gente. bastante gente, né? A gente fala pouca, mas comparado à grande massa Massa, o da população. mundo. Porque a gente se imagina, ah, não, mas se Jesus voltar, vai parar o mundo, né? Porque o catolicismo é uma das 3 maiores religiões que tem no mundo todo. Mas nem todo mundo, metade do mundo, porque outra metade do mundo É um terço, né, amor? As grandes religiões. oriental, as grandes religiões, os orientais é outra coisa. Então não pensa que também é o umbigo Não, do não, não, mundo. não, não. As 3 grandes religiões é o cristianismo, vamos colocar o islamismo, né? E a parte oriental, Índia, budismo, aquela coisa lá. Certo? São as 3 grandes Hinduísmo. religiões. O hinduísmo, né? São as 3 grandes religiões. Mas não aconteceu isso, né? Um terço da humanidade ficou sabendo que Não. esteve conosco, né? O JHS, não sabe, E o não, que não ele foi. fez, e o que ele deixou, e tudo Se que, você né, não sabe, mensagem, pesquisa que você vai se deixou surpreender. mensagens, né, deixou revelações, deixou muita coisa. Sim, sim, né? E orientações também com relação a essa mudança de era, E com ele relação ao fala, avatar e da ele era de fala Aquário. da era de Aquário. Fala da era de Aquários, né? Mas, se Cristo, Messias, é ungido, ungido aqui, né? Olha, na tradição oriental, né, o nome seria Maitreya, ou o rei do mundo. Essa seria a unção dele, né? E vamos um pouquinho além. Nós estamos na era de Aquários. O pessoal fala muito da 5ª dimensão, tá? Então nós já chegamos na parte mais baixa, mais densa da criação, né? Da experimentação espiritual, da espiritualidade, tá? E estamos agora voltando. E nesse caminho de voltar, nós vamos voltar a conviver com os deuses, como era antes. Que vai se utilizando, né? Vai se utilizando. Uma coisa lá em É cima. a 5ª dimensão. Lá em cima, né? Isso. E aí aqui desceu, a gente tá bem embaixo agora, bem matéria física, e agora a gente vai voltando, se utilizando aos poucos. Só que isso não é de hoje para amanhã, gente, tá? São eras aí, ó, séculos, milênios, entendeu? Então, a gente espera que tudo seja para agora. Não, não é. É tudo muito aos poucos. Então, assim, na era de Aquários, nós vamos voltar a conviver com os deuses. Vai ser nesse físico aqui? Eu, Juarez e a Letícia acreditamos que não. Nós vamos estar no que o pessoal fala na 5ª dimensão. Porque é muito denso, né? Sabe? Se a gente está subindo, então é uma próxima dimensão, não é aqui. Exatamente. Senão já estaríamos, né, Exatamente. tendo contato. Tá? Então, assim, essa unção já ocorreu. Presta atenção. Né? A unção já ocorreu. O Cristo já existe. Né? Lembrando, então, só um detalhe, né? Que Cristo, gente, é uma condição. É como se fosse um cargo de um ser, que é ungido a algo. Não é um nome. Né? Então, você troca aquele ser. É que nem presidente da República, é um cargo. Cada gestão, cada administração, você vai ter um presidente diferente, um prefeito diferente. Um nome
que é o cara que tá É, lá. E o presidente, que é o, né, o cargo ali importante. Então, assim, essa unção já ocorreu, né? E como mostra aí a ilustração, né? Olha, tá vendo? Segundo relatos, foram, na verdade, círculos concêntricos de várias seres, entidades, de planetas e mundos diferentes e anjos, né? Que estavam presenciando essa unção, ok? Né? Então, assim, em Aquários, Deus estará entre nós, né? E haverá, nós viveremos pela ciência da verdade, né? Ciência, com conhecimento da verdade, né? E para todos. E aí entra aquilo que o pessoal fala tanto da telepatia, sabe? Eu vou saber o que ela está pensando, ela vai saber o que eu estou pensando, o que você está pensando. Será que a humanidade está preparada para isso? Não tá, não, não tá, O que não. tem de gente falsa, que mente, né? Por conveniência, por educação, certo? Então, nós temos muito que trabalhar, temos muito que aprendemos a ser sinceros e francos, primeiro conosco mesmo, Sim. depois com as outras pessoas, a ser verdadeiros. Será que as pessoas estão prontas para a verdade? Né? Gente, então, Aquários, né? A era de Aquários já se iniciou. Ué, você não tá assistindo, você tá assistindo a gente aqui como, né? Pela informática, pela uma outra situação aí. Na era de peixes lá, né? Tinha isso? Não. Então, repara que tudo agora é informática, tudo era de aquário, gente. Era de aquário, essa Já coisa bem estamos. uraniana. E a Isso. gente tá vivendo isso, essa coisa uraniana. Então, é claro que a gente tá na era de aquários, mas no comecinho dela, né? Então, né? O Cristo já foi ungido. Ele já está entre nós, Cadê? né? Ele já está entre nós. Mas como a gente falou, né? A sua presença vai ser conhecida ou reconhecida dependendo do nível de consciência das pessoas. Uhum. Jesus, na época dele, será que foi? Saiu no Jornal Nacional lá? Não, não, né? Começou ali com os 12 apóstolos, né? 12 discípulos, e aí foi ganhando corpo, foi se disseminando. Isso, Então não muito. espere, né, que Jesus vai voltar na cara de loira, com o olho azul, né, com um certificado, olha, eu sou Jesus, eu sou Cristo, aqui é a minha identidade, né? E vem com um séquito, né, de seguidores, de apóstolos, e tá tudo bem, e já vem com uma catedral pronta. Não será assim. Não será assim. Se for igual um filme que eu vi, que o Jesus vem com 25 anos, sei lá, de calça jeans, entendeu? Cabelo compridinho, calça jeans e tênis. Será? Ninguém ia acreditar, né? Se viesse que nem o filme que eu vi, o Messias, algum filme assim, de jaqueta jeans e tal, bem, né, do mundo atual e não sei o quê. As pessoas não iam dar crédito, gente. E elas têm que vir do jeito que elas acham que é. E aí a pessoa se engana. Teve um, lembra o Henri Cristo, que apareceu? Uma figura aí que apareceu na mídia, vestido igual Jesus, que usava até o crucifixo de. Tem Crucifixo vários, não, tem não. vários. A coroa de espinho, né? O Henrique, não sei o que aconteceu, o Henrique sumiu. Sei. E tinha gente que acreditava e seguia ele. Tiveram vários que apareceram com ele. Então, assim, se você estiver esperando Jesus, você é uma grande candidato ou candidata a se equivocar, né? A não reconhecer o verdadeiro Cristo, certo? Então, olha, ele vai ter que ser reconhecido, né? Então, nós recomendamos aquele nosso vídeo anterior, Foi o último que a como gente fez. surge um avatar. E você tem que se avatarizar. Você tem que despertar um pouco a porção crística dentro de você para você conseguir reconhecer, senão você não consegue reconhecer. Ele pode estar na sua frente. Você vai achar que ele é um farsante, que ele é um mentiroso, Uhum. né? Então, você acha que tem consciência dele? Você o reconheceria? Tem certeza?
Você sentiria a sua energia e a sua presença e reconheceria o tal como tal? Ou ia passar despercebido aí? Ou pior, faria parte da turba. Mata! Ai, credo. Cancela ele no YouTube, cancela ele na Facebook, no Instagram. Esse é um farsante. Qual é a atitude sua? Aí era de Aquários. Ele poderia ou não ter um Instagram. Vai que ele tem um Instagram. Gente, é só uma suposição, uma brincadeira minha. Mas tudo está dentro do possível, né? Que a gente está imaginando aqui. Então, Exatamente. Então, tá aqui a nossa reflexão, nós compartilhamos com você a nossa missão, né, aquariana, ok? resumindo, o Cristo virá, mas Mas não terá a não será carinha Jesus. Loritia europeia de Jesus. E Que nem o todos próprio amemos. Jesus, mesmo que fosse o Moreno, não é ele. Ele é Sim. outro raio, outro Outra mãe, mistério. outro pai para dar origem àquele DNA que deu aquela carinha, aquela Então, corzinha. assim, qualquer coisa, volte o vídeo, assista de novo, dá pausa, para, reflita e faça, Reflexão. tenha as suas próprias conclusões, tá bom? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Vai ser um prazer a gente saber o que você pensa também. Isso aí. Combinado? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima. Reflitam. Tchau, tchau.